Shalom, Atalaias, nós estamos agora aqui unidas no amor de Cristo, no propósito de orar pela Suíça, conforme Deus tem colocado no nosso coração, conhecer, amar e orar, porque para orar nós precisamos conhecer e amar. Então, eu quero agora deixar aqui com vocês a nossa querida Atalaia Érica, que nós vamos começar com um louvor, louvando ao nosso amado Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Eu vou compartilhar a tela. Eu não posso. Eu só posso compartilhar. Eu vou colocar aqui o share screen. Ok. Já coloquei. Sim. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações.
Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, Senhor. Este é quem tu és. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Glória a Deus. Ana, está contigo, querida, para dirigir. Glória. Amém. Glória a Deus. Graça e paz a todos os atalaias. Amém. Quero agradecer primeiramente ao Senhor, né, por essa oportunidade. Depois a Luciane, que gentilmente, né, pediu para que eu ajudasse nesse projeto, sabendo ela que sou intercessora da Suíça, e eu topei o desafio. E no começo foi difícil, porque as primeiras pessoas que eu procurei não puderam, né? Mas depois o Senhor providenciou esses irmãos maravilhosos, pastores, pastoras. E assim, o mais interessante é que dessas pessoas que estão com a gente hoje, que vão falar, cada um atua numa área. E nós fizemos já algumas orações para orar, para a gente se conhecer melhor. E eu tive essa percepção que dessas pessoas que o Senhor reuniu, cada um tem atuado numa área. E eu queria compartilhar com o grupo rapidamente, assim, durante esse tempo de preparo, né, para essa semana de busca, de oração, né, de preparo espiritual, eu tive muitas experiências espirituais, o Senhor me deu muitas experiências, e uma delas, o Senhor me deu uma visão. Eu creio que foi uma visão, que não foi um sonho, e o Senhor me mostrou a condição espiritual que estava o povo da Suíça, né? Eu até compartilhei com uma das pastoras que está com a gente no grupo, e a visão foi o seguinte, que eu estava chegando ali na Suíça, e eu estava caminhando pelas ruas, era um dia que não estava frio, estava um clima agradável, uma brisa suave, batendo, e eu comecei a encontrar com as pessoas pela rua. E as pessoas estavam muito bem vestidas, as mulheres de bolsas, mas elas estavam como aquelas crianças da África, assim, bem magrinhas, bem raquíticas, sabe? E assim, alguns não conseguiam nem caminhar direito, cambaleando, outros caíam no chão e continuavam falando ao celular. E assim, eu creio que isso foi uma visão espiritual, né, da condição espiritual que se encontra essa nação. Uma vez que eu vinha pedindo para o Senhor me dar uma revelação, eu vinha pedindo para o Senhor conduzir e falar comigo, né, com respeito a como deveria ser feito, né, como estava, e o Senhor realmente, ele me mostrou. E alguns versículos me despertaram, né, para que a gente pudesse perseverar em oração, para que a gente pudesse crer que o Senhor continua movendo, embora aquilo que os nossos olhos vejam, às vezes é contrário, né, aquilo que a gente almeja, mas o Senhor, ele continua trabalhando, que está lá em Mateus 11, 27, que diz que todas as coisas me foram entregues por meu Pai.
E depois, lá em Romanos 8, 17, o Senhor nos diz que nós somos cordeiros com Cristo de todas as coisas. Então, se o Pai entregou tudo a Cristo e nós somos cordeiros com Cristo de todas as coisas, então, sim, nós podemos chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero a Suíça por herança. Senhor, eu quero os Estados Unidos por herança, eu quero o Brasil por herança. Então, aqui, alguns irmãos estarão participando conosco. Eu queria deixar a oportunidade agora para a irmã Érica, que ela vai falar um pouquinho com respeito aos fundamentos dessa nação. A irmã Érica tem servido ao Senhor aí, então eu gostaria de deixar agora a oportunidade para ela, né? Eles que estão aí na Suíça, eles que sabem, né, do dia a dia dessa nação. Oi, Luciana. Obrigada, Tereza. Eu vou começar compartilhando novamente com vocês. Suíça. Posso orar primeiro? Claro, pode orar sim. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse momento, Senhor. Obrigado e te agradeço, Senhor, pela honra, Senhor, que o Senhor me deu de poder falar dessa nação que o Senhor me trouxe e que eu tenho vivido aqui nela, Senhor. Recebido essa nação como herança, Pai. Que da minha boca, Senhor, não saia nenhuma palavra torpe, que não saia nenhuma palavra, Senhor, que não seja para edificar, mas que seja para levantar, Senhor, os alicerces dessa nação, os alicerces cristãos dessa nação, e que venha levantar atalaia, Senhor, em todos os 4 cantos da terra, para orar por essa nação que te pertence, meu Pai. Obrigada. Obrigada, Senhor. E obrigada a todas as atalaias que me proporcionam essa oportunidade de falar dessa nação que eu tanto amo. É com muito carinho, com muito temor, com muito tremor que eu falo dos alicerces dessa nação que o Senhor colocou. A Suíça é uma nação diferente das outras nações, principalmente da Europa. Ela não começou como as outras nações começam, que elas tinham um rei, um reinado, e da monarquia ela passou a se tornar uma república. A Suíça, ela começou de uma forma diferente. A Suíça era uma terra que não existia reis, aqui não tinha reis, era uma terra que era um espaço onde os reis da Alemanha passavam para ir para a Itália para se casarem ou para guerrear. Da Áustria para a França, da Itália para a Áustria. E aqui eles passavam. Por aqui eles passavam e por aqui eles também pegavam os homens como mercenários para ir para as guerras. E os homens da Suíça que iam para as guerras, muitas vezes eles voltavam com mulheres dos países onde eles iam guerrear. E assim o país da Suíça, hoje a nação suíça, ele é uma mistura de muitas nações da Europa, porque ele não tinha, principalmente naquela época, a diferença de desta nação ou dessa nação. Não existia essa coisa de nações. E quando foi formada a Suíça, na realidade foi porque aqui se levantou num castelo de uma família muito conhecida na Europa, que é a família do Habsburgo, que uma das descendências dessa família do Habsburgo, que no final eles controlaram quase toda a Europa, desde a Áustria até a Bulgária, toda essa parte da Europa foram controlada pelos Habsburgo, inclusive na Espanha e França. E eles recolhiam muitos impostos. Foi uma família que saiu daqui da Suíça, aqui perto de onde eu moro, é esse castelo que até hoje existe, a foto desse castelo até hoje existe, pode ser visitado, é o castelo de Lenzburg, de onde saiu a família do Habsburgo, que comandou a Europa quase inteira, e uma das
personagens mais conhecidas dessa família é a rainha Sissi, a Kaiser Sissi da Áustria. É uma das mais conhecidas dessa família. Mas essa família tem influência em todas as casas da monarquia na Europa, inclusive na Inglaterra. E eles exigiam muitos impostos aqui. E em 1291, se levantaram alguns suíços e falaram: nós não aceitamos mais tantas cobranças de impostos. Nós não podemos continuar vivendo debaixo deste jugo, deste rei que não é o nosso rei. Nós não aceitamos mais ser subjugado por um rei que não é o nosso rei. E se levantaram esses 3 homens: Werner Stauffacher, do estado de Schwyz, Walter Fürst, do estado de Uri, e Arnold de Mertal, de Unterwalder, um outro estado da Suíça. E no dia 1º de agosto de 1291, eles se levantaram e falaram: nós não aceitamos mais a servir a nenhum outro rei que não seja o rei dos reis. Existiu uma batalha e eles conseguiram, esses 3 estados, adquirir a sua liberdade do rei de Habsburgo. E eles fizeram um juramento neste dia, levantando os 3 dedos em juramento. E esses 3 dedos em juramento têm o significado que está nessa foto. Eles levantaram a mão e falaram: eu juro. O primeiro dedo, eles juram por Deus Pai. O segundo por Deus Filho. O terceiro pelo Espírito Santo. E o restante da mão significa a alma, o corpo e a justiça. O juramento deles eu coloquei aqui em alemão e em português. Uma tradução um pouco por cima para que se entenda qual foi o juramento deles naquele dia. Queremos ser um único povo irmão. Não devemos nos dividir em perigo ou aflição. Devemos ser livres, como nossos pais o foram, e preferir a morte à escravidão. Não desejamos ser fiel ao Deus, a outro Deus, que não seja o Deus Todo-Poderoso, e não temermos o poder do homem. Existem algumas escrituras que eles falam que o juramento disse: a partir de hoje nós vamos servir somente ao Rei dos Reis, o nosso Deus, e nem a um outro rei. Por isso, a bandeira da Suíça ela tem um significado muito importante. Nos últimos anos também são algo que estão cada vez mais tirando da história da Suíça. Mas até alguns anos atrás, essas foram palavras ditas, inclusive no exército aqui da Suíça, que a cruz branca, que está no centro da bandeira da Suíça, é a cruz de Cristo. E o vermelho dela é o sangue de Jesus derramado pelo povo dessa terra. Depois do levantar desses 3 estados, em 1291, existiu uma batalha que se chama a Batalha de Morgenthau, que foi uma luta muito grande contra os Habsburgo, o rei Habsburgo, e esses estados que se levantaram. E a partir dessa data, eles aceitaram realmente, definitivamente, que os suíços não pertenciam mais a esse rei, e sim eram um estado independente, ainda não era um país. Eram estados, condados que se uniram para não servir a outro rei, mas ainda não era um país, eram somente estados. E com o tempo, outros estados foram se unindo. Eles foram se unindo e fazendo parte do que hoje é a Suíça, né? Mas hoje a Suíça, oficialmente, o que a Suíça é hoje, ela só foi oficializada em 1800 e algo, quando Napoleão também tomou conta da Suíça e fez o que hoje nós chamamos de federalismo, que é a independência dos estados suíços,
São vários estados que pertenciam, de uma certa forma, à França, à Alemanha, à Itália. Por isso existe a divisão de línguas dentro da Suíça. Existe a parte que fala francês, a parte que fala alemão, a parte que fala italiano, e existe bem no centro da Suíça uma região que se fala um idioma que se chama Rätoromanisch, que é uma mistura de todos esses idiomas. Mas somente 1% da população ainda fala esse idioma, né? Mas é o idioma que eles falam, o idioma das montanhas. Só realmente o pessoal lá das montanhas do interior que ainda fala esse idioma. Esse é um pouco falando da Suíça, da sua formação como nação. Os princípios da formação da Suíça foram feitos em cima de um princípio de servir a um só Deus. E é essa Suíça que eu oro e peço para o Senhor que Ele levante homens nessa nação hoje, como se levantaram naquele dia. Homens dispostos a servir somente a um Deus e ao Deus vivo. É essa Suíça que eu quero ver. É esse povo que eu quero ver aqui. Em 1519, levantaram-se outros homens para mudar a história da Suíça novamente. A Suíça já estava com vários estados, o que algumas vezes as pessoas falam cantão. Cantão é a palavra em suíço-alemão, traduzido no português, estado. Como na Alemanha, onde fala o alemão, o Hochdeutsch, ele é Landsgemeinde. Landskanton é diferente. Aqui na Suíça se fala cantão, mas a tradução no português é estado. Os estados da Suíça já estavam quase todos completos, como é hoje, que são 26 estados. Nessa época estava em torno de 23 estados já unidos em 1519, o que é a Confederação Helvética. Por isso a Suíça é conhecida como Confederação Helvética, porque é uma confederação, a união desses estados que formou a Suíça. Cada estado tem a sua independência, ele tem a sua formação política e territorial. E o governo, ele se une para que todos esses estados convivam em harmonia. Mas em muitas áreas, o governo federal, ele não interfere na atuação do estado. O estado tem a sua independência também. E em 1519, um homem chamado Uli Zwingli veio para Zurique pregar na igreja central de Zurique, que é a Grossmünster, é uma igreja muito conhecida. Aqui tem uma foto dela, do lado do rio, que eu começo o lago, quando termino o lago, começa o rio que se chama Rio Limmat, e aqui é a igreja. Essa igreja se chama Grossmünster, e aqui é uma outra igreja que se chama Wasserkirche. E nesta igreja, que é a igreja central da cidade de Zurique, o Zwingli veio em 1º de janeiro de 1519 ser o padre dessa paróquia. E quando ele chegou nessa paróquia, a primeira missa que ele veio pregar, ele falou: hoje vou pregar, mas vou pregar diferente. Vou pregar em suíço-alemão, para que todos possam entender. E pregou o Evangelho de Mateus em suíço-alemão, a língua local, para que todos ali pudessem entender o que estava escrito nos Evangelhos. E ali começou uma grande disputa. Como poderia um padre pregar em suíço-alemão? Como toda a população poderia ter direito a entender o que estava escrito nas Escrituras? Que isso era um direito só do clero, não era um direito de todos. Porque a partir do momento que aquele que conhece a palavra vai saber o que o Senhor está falando, então vai agir de forma diferente e não vai ser mais manipulado pela massa. Ele mudou a história de Zurique. Ele conseguiu fazer com que a prefeitura, o prefeito da cidade de Zurique, aceitasse as ideias dele, que seria pregar em alemão, não mais em latino. Seria também fazer toda uma reforma, tomar conta da saúde
da Suíça, tomar conta da saúde da cidade. Naquele ano foi o ano da peste negra. Ele ficou doente, quase morreu. E Ana foi a mulher que cuidou dele. Ela cuidou enquanto ele estava com a doença. Ele sobreviveu à doença. E quando se recuperou, se apaixonou por ela e se casou com Ana em 1524. E aqui eu faço uma ressalva. Na Suíça, podemos dizer que a primeira esposa de pastor da história é uma suíça. E isso muito me alegra, porque dá muita esperança. Ana foi a primeira esposa de pastor. Eles se casaram em 2 de abril de 1524, o que também foi um escândalo, porque ele começou a propagar realmente, a levar o evangelho na sua inteiro. O que era proibido antes a Santa Ceia, eles começaram a fazer a Santa Ceia. Ele se casou porque ele disse que não tinha por que o homem viver em pecado, que era melhor se casar do que viver em pecado. E muitas outras coisas que foram acontecendo nesse tempo. Neste mesmo tempo, teve um movimento anabatista, que é o Täufer, que foi um movimento de batizar, que eles começaram. Não é suficiente aceitar Jesus, não é suficiente ouvir o evangelho no nosso idioma, mas também é necessário ter o batismo. E neste rio que eu mostrei para vocês aqui, eles começaram a fazer os batismos de adultos, quando eles aceitavam a Cristo como seu Salvador. E neste rio mesmo, o homem que começou a fazer o batismo, a prefeitura de Zurique não aceitou de forma alguma que continuasse com o movimento de batismo. E ele foi, neste rio, amarrado e lançado ao rio e morreu afogado, para que não continuasse com o movimento de batismo. Mas algumas pessoas saíram daqui, foram para outras regiões da Europa, como a Holanda, e continuaram o movimento de Anabatista, que foi um movimento que deu a origem de, novamente, continuar com o batismo quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador. Zwilling, todo esse tempo que ele esteve na igreja de Zurique, que ele lutou pelos direitos da Santa Ceia, que ele lutou pelos direitos de que o padre tinha o direito de se casar, que ele lutou pelos direitos de não praticar mais todas aquelas coisas de eu compro a minha salvação. Ele traduziu a Bíblia. Ele fez parte do movimento de tradução da Bíblia. Em 1531, foi o ano decisivo de tudo que o Zwilling estava fazendo em Zurique. Esteve uma batalha, os estados, como eu falei, a Suíça tem os seus estados, cada estado é muito independente um do outro. Existiam estados que não aceitaram a reforma, eles não aceitaram a nova forma de trazer o evangelho para a população. Existia uma guerra chamada Batalha de Kapelle, em 1531. E neste dia, Zwilling falou, eu não aceito simplesmente ficar aqui dentro da igreja, pregar o evangelho e não lutar com meus irmãos. Eu vou para o campo de batalha com eles. E no dia 11 de outubro de 1531, ele foi para o campo de batalha. Ali ele foi assassinado, foi esquartejado e queimado. O resto do corpo dele distribuído as cinzas por toda a Suíça, para dizer que não existia nenhuma forma de que ele novamente se levantasse para continuar aquela reforma que ele tinha começado. Mas ele deixou alguém que continua a obra que ele começou. Ele deixou Reich Bulliger, que é muito conhecido também, que foi o reformador que continuou tudo aquilo que Zwilling começou em Zurique. Em 1531 também, bem do lado daquela igreja que eu mostrei, uns 400 metros, existia uma gráfica. E nessa gráfica foi produzida a primeira Bíblia completa, o primeiro Velho e Novo Testamento completo, traduzido e publicado,
foi publicado em 1531, aqui em Zurique. 1 ano, 2 anos antes, Luther publicou o Novo Testamento. Mas a Bíblia completa, Luther só conseguiu traduzir 3 anos depois da Bíblia que foi feita aqui em Zurique. Então, a primeira Bíblia completa, o Velho e o Novo Testamento, foi feita em 1531, aqui em Zurique. Ela é muito conhecida como a Bíblia de Forschau ou a Bíblia de Zurique. Eles dão esses dois nomes para essa Bíblia. Ela não teve uma abrangência como a Bíblia de Luther, até pela situação que existia dentro da Suíça, né? A Suíça continuou sendo um lugar onde teve muitas guerras, até que em 1536, onde teve mais uma batalha, e ali foram reconhecido que a independência que os estados da Suíça tinham, como em outras áreas, eles decidiram que os estados também iam ser independentes em relação à sua religião. Então, Zurique, o estado de Berna, de Basel, Schaffhausen, St. Gallen e Mulhouse, que já está na França hoje, decidiram que ele ia ser estados protestantes. E as outras regiões da Suíça continuaram sendo católicas, o que é até hoje assim. Eu vivo no estado do Argóvia. O estado do Argóvia é um estado católico. Eu tenho feriados católicos aqui onde eu moro. 1 quilômetro é a fronteira do estado de Zurique. No estado de Zurique, que é um estado protestante, ele não tem os mesmos feriados que o estado católico. Então, eu moro aqui, trabalho em Zurique, então acontece de ter um dia que tem um feriado aqui, por exemplo, feriados de finados, onde eu vivo, mas em Zurique não tem. Então, cada estado continua com a sua independência, inclusive na religião, inclusive no calendário cristão, ou católico ou cristão protestante. Existe essa diferença até hoje. Vários estados entraram também, depois, com o tempo, como estados protestantes, como o estado de Genebra, como outros estados também. Mas, no começo, todos eram católicos, depois dessa divisão, e hoje a Suíça ela é bem dividida. Então, aqui você sempre, quando você vai morar em um lugar, você tem que falar se você é católico ou se você é protestante. Porque aqui, diferente também de outros lugares, o dízimo é recolhido no imposto. As igrejas do Estado, que as igrejas católicas oficiais e as igrejas protestantes oficial, ela recebe o imposto, que seria o dízimo, do governo, automaticamente. Então, quando eu vou para uma cidade, me registro na cidade, porque que todos nós temos que ser registrados na cidade onde nós moramos, eu declaro se eu sou católica ou se eu sou protestante. E quando eu faço a declaração do meu imposto de renda, já é retirado ali a parte que é correspondente à igreja. Por isso, todo suíço, de alguma forma, ele é dizimista fiel. Aqueles que são oficialmente registrados na sua prefeitura como um crente, né? O que existe, por exemplo, a Igreja Batista aqui da Suíça, a Batista, ela não é uma igreja oficial do país, né? Ela já é a igreja que nós mesmos entregamos o nosso dízimo para a igreja, como as igrejas do Brasil, de pastores que vêm do Brasil para cá. Ela não é uma igreja oficial do país, então ela não recebe esse imposto do Estado, né? Quem faz parte dessa igreja dizima na igreja. E por isso também, hoje em dia, existe uma discussão muito grande na Suíça, porque não se sabe exatamente qual é o número de católicos ou protestantes, judeus ou hindus e ateus. Porque muita gente, por exemplo, como eu, que sou de uma igreja que não é a igreja do Estado, no meu registro consta como se eu fosse ateia, porque ali não existe a opção de que eu faço parte de uma igreja livre. As igrejas aqui, como a Batista, ele é conhecido como uma igreja livre. Igreja de
pastor de fora, é uma igreja livre, ela não pertence ao Estado. Agora chegamos em Genebra. Descemos um pouquinho o rio. Chegamos em Genebra. Em 1536 foi um ano também de muitas coisas para a Suíça. Foi um ano que teve a última batalha para oficializar que eles aceitassem, né, a separação do católico e o protestantismo. E foi o ano que João Calvino veio viver em Basel, fugindo da perseguição contra o protestantismo que ele estava vivendo na França. Ele é um francês, ele não é suíço, e ele veio morar aqui, ficou algum tempo aqui na Suíça, em 1536 até 1538. Quando chegou no ano de 1538, ele teve alguns problemas com a prefeitura de Genebra. Ele veio primeiro para Basel, de Basel ele foi para Genebra. E em Genebra ele teve alguns problemas com a prefeitura devido às ideias dele que eram, para aquele momento, muito radicais. E a prefeitura não aceitou, ele saiu, foi embora, até 1540, quando ele retornou. E nesse tempo que ele teve fora, ele escreveu o livro dele, né, Instituição da Religião Cristã. Foi nesse tempo que ele escreveu esse livro, nesses 2 anos que ele teve fora da Suíça. Em 1540, ele retornou para a Suíça. Quando ele retornou para a Suíça, foi quando ele conseguiu implantar realmente o protestantismo, o evangelho em Genebra. Foi ali que começou. Um evangelho que transforma nações. Existem muitas informações sobre ele, sobre Calvino, existem informações que são agradáveis e informações que não são agradáveis, mas eu quero colocar alguns pontos do evangelho que para mim é muito importante, porque é o evangelho que muda a nação, é o evangelho que muda o caráter de uma pessoa. E foi esse evangelho que Calvino conseguiu implantar em Genebra em 1540. Genebra, naquela época, era conhecida como a cidade mais fedorenta da Europa. Ela apestava. As pessoas não tinham o menor senso de higiene. Elas não tinham o menor senso de nada. A cidade era horrível, apestava, e não, a corrupção, a prostituição, tudo fazia parte da cidade de Genebra, à luz do dia e pelas ruas. E Calvino veio e falou assim, nós não podemos continuar vivendo assim, né? E como mudar uma cidade dessa forma? Somente com a palavra de Deus. E foi isso que ele fez. Ele mudou a cidade de Genebra pela palavra de Deus. O púlpito para a reforma nas 7 áreas de influência da sociedade. Ele conseguiu, através do culto, das suas pregações na igreja, mudar a história de Genebra. E ele começou a influenciar em todas as áreas da sociedade. Uma das áreas de influência da sociedade, eu coloquei alguns pontos aqui. Uma delas foi que ele estabeleceu, através do evangelho, que toda pessoa tinha o direito de ler e escrever. Porque como que ele ia levar o evangelho adiante? Como que as pessoas poderiam ter interesse em aprender a palavra de Deus e seguir os princípios da palavra de Deus se elas não sabiam ler? Então foi importante implantar escolas em toda a Suíça. E ele implantou, esse aqui é a foto do prédio da escola, que até hoje ainda tem, a escola do Calvino, em Genebra. E nessa escola, ela foi a escola que deu direito a toda pessoa, a toda criança estudar, inclusive mulheres. Que nas pesquisas que eu fiz, como na antiga Israel. Israel era um país que permitia também as mulheres estudar. E Calvino fez isso. Todos tinham o direito de estudar, inclusive as mulheres, em 1540. Uma das coisas que Calvino fez, que mudou a situação financeira de Genebra, e por isso Suíça até hoje vive dos louros daquela época. Ele estabeleceu juros de 4%, com a tese que um juro de 4%
ele não é tão alto para que a pessoa que tem que pagar não tenha condições de saldar a sua dívida. E não é tão baixo para a pessoa que empresta esse dinheiro não tenha lucro. Então, ele estabeleceu um balanço, porque antes os juros eram absurdos. Podemos lembrar do Brasil de 20 anos atrás, com juros de 14, que acho que muitas vezes era 14 por mês, não era nem por ano, né? E a Suíça se fala de 4% ao ano. Hoje, uma hipoteca que você compra, você fala de um juro de 1% ao ano. Então, é algo que se pode pagar, não é algo... E também, os bancos não deixam de ter o seu lucro, né? Existiu a divisão de poderes, algo que eu li e eu achei muito interessante, porque eu também não sabia disso. E ele tirou aquele governo patriarca, né? Onde um manda em tudo. E ele dividiu os poderes. E quando ele dividiu os poderes, ele também colocou os poderes em cidades diferentes, para que não tivesse sobre a mão de uma só pessoa. E nas pesquisas ele fala que isso está baseado em Isaías 33, 22. Na versão NVI está escrito assim: pois o Senhor é o nosso juiz, poder judiciário. O Senhor é o nosso legislador, poder legislativo. E o Senhor é o nosso rei, poder executivo. Assim ele dividiu os três poderes. E aqui ele fala que a Europa acompanhou atentamente esse projeto piloto de utilizar princípios bíblicos para se edificar uma nação. E assim ele, depois, na Constituição dos Estados Unidos da América, a qual tinha os seus poderes divididos em executivo, legislativo e judiciário. Eu não sabia que tinha começado a divisão desses três poderes, e não tudo sobre a mão de uma só pessoa. A cidade de refúgio. Genebra foi a primeira cidade, depois do que tinha na Bíblia, a primeira cidade de refúgio, onde os protestantes, os convertidos, puderam se refugiar, fugindo da perseguição que existia na Itália, Paris e na Holanda. Muitos vieram para cá para se refugiar. E até hoje existe, né, uma organização para cuidar de refugiados, que também está em Genebra. E uma das coisas mais importantes que ele conseguiu fazer foi trazer entendimento, que eu falei no começo, que Genebra era uma cidade que estava suja, que não tinha princípios. E ele conseguiu, através da palavra de Deus, trazer os princípios para os homens daquela cidade, para serem honestos, para honrar as suas mulheres. E quando ele conseguiu fazer com que os homens tivessem uma vida diferente, mudou o ambiente familiar. E na mudança do ambiente familiar, ele foi mudando a nação. Estava tudo muito lindo, mas, como está na Bíblia, né? Leia todos os dias, leia sempre a palavra de Deus para que o povo não se esqueça das leis do Senhor. As leis do Senhor foram esquecidas na Suíça. Os anos se passaram, gerações foram deixando o evangelho de lado, foram passando tempos e tempos e eles começaram a viver uma outra parte. Até que chegou a época que o nome já fala, né? Ilusionismo. Não dá, já dá para imaginar o que é o ilusionismo, né? Eles começaram a viver fora da palavra de Deus, construir cada um seus próprios princípios. E hoje a gente pode dizer que a Suíça ainda vive os louros daquela geração que se levantou, né? Que nós vivemos ainda algo que foi feito no passado. Hoje nós não temos mais tantas pessoas que se levantam para defender o evangelho, principalmente no Senado, na Câmara de Deputados, nos órgãos de legislação, né? Que é o que falta em todas as nações, pessoas que se levantam nesses poderes. Por isso que naquela época
ele falou, nas áreas de influência da sociedade. Nós temos que estar em todas as áreas de influência da sociedade e não viver a parte dessas áreas de influência. Em 1863, foi fundada aqui na Suíça a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha, ela saiu a partir de que Henri Dunant, ele passeou pelos campos de batalha em Solferino. E ali ele viu a miséria que estavam ainda, corpos de pessoas que ainda estavam vivas, mas porque não tinha ninguém que pudesse recolher aqueles corpos para poder levar para um hospital aquelas pessoas que ainda estavam vivas. Elas ficavam ali e morriam agonizadas. E foi decidido que, mesmo no campo de batalha, teria que existir um tempo, uma hora, onde não poderia ter nenhuma luta e que as famílias poderiam ir ali pegar as pessoas que ainda estão vivas, levar para salvar. E ali começou a Cruz Vermelha. Hoje existem os símbolos de países muçulmanos também da Cruz Vermelha, para que elas possam ser certificadas em todos os lugares. Além da Cruz Vermelha, existem outros comitês que, aqui em Genebra, na Suíça inteira, como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, a ONU, a Organização Internacional para Refugiados, e uma das organizações que eu amo muito, que nasceu aqui na Suíça, que é a Jocum. A primeira base missionária da Jocum foi fundada em Lausanne, na cidade ao lado de Genebra. E essa casa aqui, na foto, é o primeiro prédio que o Lauren Carringham comprou para começar a base da Jocum, que começou aqui na Suíça. Então, existem muitas coisas boas aqui, mas também existem muitas coisas adormecidas aqui. E que o meu desejo é que essas poucas coisas que eu falei da Suíça, elas não sejam somente histórias de um país que brilhou, mas que as pessoas que um dia tiveram coragem de fazer tudo isso, que existe um remanescente aqui, e que esse remanescente volte a brilhar na Suíça. Esse é o meu desejo, a minha oração. Que as pessoas levantem homens como ele, homens que se levantaram por uma nação e por um povo. É um pouco do que eu gostaria de falar dessa terra que eu amo tanto. Eu acredito que eu consegui falar mais ou menos aquilo que age no meu coração e espero não ter tomado muito tempo. Uau! Parabéns, viu? Glória a Deus, Érica! Vamos bater palma para a Érica, gente! Uhul! Oh, só tá o chat ali, amém, apresentou muito bem. Sim, Clarice, vamos falar sobre isso depois, nós estamos gravando. Então, agora eu deixo com a Ana, vamos continuar as apresentações. Obrigada, Érica. Obrigada. Obrigada, Érica. Depois, se a Lu quiser, ela pode voltar, né, se a gente tiver tempo, a falar daquela questão dos refugiados, né? Mas depois depois a Lu vê se vai ter tempo ou não. E então a gente viu aí que essa nação tem realmente fundamentos alicerçados no Senhor. Mas nós vemos hoje que, assim como a Érica falou, cada um fez a sua própria escolha, cada um tem trilhado os seus próprios caminhos. E nós sabemos, né, nós colocamos no grupo essa semana, que a Suíça, ela é uma nação da qual é permitida a eutanásia, ela é uma nação da qual também ocorre tráfico de pessoas, prostituição também, né, nos lados obscuros da Suíça, né, onde a beleza não é tão aparente, né? Então, eu vou deixar um pouquinho com a pastora Osiânia também, que Deus levou ela para essa nação e a tem usado de forma tremenda aí, e tem dado visões para ela, é uma guerreira do Senhor, ela tem atuado muito nessa parte da guerra espiritual, né? Então, ela vai falar um pouquinho conosco com respeito ao aborto, que também é permitido na Suíça, e com respeito à eutanásia. Pastora Ziane, por favor.
que ela tem que abrir o microfone, né? O microfone dela está fechado. Tem que abrir. Tá me ouvindo agora? Sim. Tá. Então, a paz do Senhor para todas as atalaias. Amém. Depois dessa maravilhosa, né, explicação tão perfeita da irmã Érica, não tem muita coisa a se falar de fundamento, ela já disse o base de tudo, né? Diferente, a minha situação é diferente, o Senhor, Ele me trouxe para essa nação há 5 anos atrás, eu ainda permaneço membro, né, de uma igreja em Portugal, eu estava 15 anos em Portugal, e o meu esposo trabalha aqui na Suíça, e o Senhor mandou eu ficar aqui. E eu vim por um tempo. Pensei que ficaria 3 meses. E quando estava dando os 3 meses, o Senhor me disse que eu deveria renunciar tudo que eu tinha lá em Portugal. Fechei comércio, renunciei todas as coisas e vim, obedeci ao Senhor. E estando aqui nesse país, eu moro no Valais, né? Eu já falei no grupo, eu moro entre 2 cidades, Sion e Sierre. Sion é a capital do Valais, e aqui não tem muito cristianismo evangélico, né? Aqui esse lado ele é católico, aqui existe muita idolatria, e para mim, né, eu vim mesmo como intercessora para este lugar. E há 2 anos atrás, quando o Senhor me permitiu e eu fui fazer EFOL, quando eu estava fazendo a EFOL, eu descobri, fazendo a EFOL, que o Senhor estava mapeando a Suíça. Porque nessa formação que eu fui fazer, né, existia da Suíça quase todos os cantões e quase todos os lugares da Suíça existia uma pessoa. E eu achei aquilo muito interessante, porque eu falei assim, Deus tem algum mistério nisso aqui. Porque tinha de cada lugar da Suíça tinha uma pessoa. Um era do lado do italiano, outro era do alemão, outro era do francês, estava cercado. E aquilo me chamou a atenção. E quando eu voltei, eu perguntei para o Senhor o que estava acontecendo, né? E o Senhor falou para mim, perguntou para mim, porque eu não tinha perguntado para ele qual era o principado que comandava o lugar onde eu estava. Porque quando eu vim para cá, eu já vim como intercessora. Quando a gente entra no lugar como intercessora, nós temos que saber de uma coisa, mesmo que a gente fique desatento, o inferno viu você entrar. O inferno foi avisado que você chegou, né? Então, eu não vim aqui para estudar, né? Nem para trabalhar. Pensava eu que sim, depois de 3 meses ia fazer isso, mas depois logo o Senhor me direcionou. Começou a me dar missões como mapear a cidade, ungir entradas e saídas, né? Começou a me mostrar a religiosidade do lugar, como era, e tudo isso do lado espiritual, porque eu não falo francês. E aqui onde eu vivo, fala-se francês. Agora eu já falo mais ou menos, mas quando eu cheguei, era só bonjour, não falava mais nada. Agora eu ainda sei entrar e sair de algum lugar. Mas eu quero falar uma coisa para fortalecer a fé de todas vocês. E quando o Senhor nos manda para algum lugar e derrama o Espírito Santo sobre a nossa vida, a língua é insignificante para o que Deus quer fazer, porque o Espírito Santo é dono de todas as línguas, né? Isso começou a querer me travar. Eu falei assim, não, eu estou enganada. Não posso, eu vou voltar, eu queria voltar porque eu tinha um ministério, tinha tudo. Então, quando chegou lá, quando um dia aqui em casa, um dia aqui, eu senti fortemente a presença do Senhor sobre a minha vida. E o Senhor mandou eu descer
mandou eu descer embaixo. E quando eu desci e toquei a campainha da vizinha de baixo, anunciei o evangelho, ela aceitou Jesus. Eu não sei se vocês estão me vendo, mas aqui não está. Estamos vendo, Então, estamos vendo sim. tá? Então eu disse, né, sem saber o que fazer, porque eu falei, Senhor, eu vou te obedecer, mas eu não sei quem eu vou encontrar, como eu vou falar. Quando eu toquei a campainha, era uma portuguesa, era uma senhora portuguesa. Quando eu cumprimentei ela, ela me respondeu. E eu falei para ela que eu gostaria de falar sobre Jesus com ela. E eu anunciei o evangelho para essa vizinha, ela aceitou Jesus, e depois eu descobri que ela era testemunha de Jeová. Então, o Senhor, quando ele tem obra no lugar, ele leva quem ele quer e faz da forma que ele quer, do jeito que ele quer, né? E eu, sem entender o que o Senhor queria, eu simplesmente obedeci. E com o decorrer do tempo, o Senhor tem me mostrado aqui nesse lugar muitas coisas. Aqui tem várias religiões que não é registrado, né? Por exemplo, aqui eles acreditam em ET, tem uma seita, né, que eles falam até que é a NASA. A gente encontra com jovens pela rua vestido a camiseta escrito NASA. Eles acreditam em muitas coisas. Mas o Senhor, ele tem prometido para mim que ele já chegou e ele vai mudar a história do Valé. Né? Poucas pessoas querem vir para o Valé, poucas pessoas, as irmãs que estão nesse grupo sabem que o Valé é menos habitado, né? por evangelismo, a parte espiritual. E o ministério que eu exercia antes era cura e libertação, então eu continuei exercendo ele e tenho trabalhado e servido ao Senhor. Todos nós sabemos a situação do aborto, né? Todos nós sabemos que quando o país ele legaliza, né, determinadas leis que prejudicam espiritualmente um país, muitas coisas mudada, muitas coisas, né? A Suíça é um país que tem uma história maravilhosa e linda, e tem berço, né? A grande vantagem nisso tudo é que o nosso Deus, ele é fiel. Ainda que o homem seja infiel, o nosso Deus, ele permanece fiel. E eu acredito na salvação, na conversão da Suíça, do suíço, desse país, porque o Senhor é fiel. E ele tem plantado um povo, os exércitos. Ele disse para mim que esse ano de 2021 seria levantado um exército. Ele escolheria soldados e capacitaria soldados para poder colocar no lugar que ele quer, para poder mandar para esta guerra que ele estava começando uma grande batalha. Está começando uma grande batalha na Suíça, espiritual. E o Senhor não tem como perder. Ele é, né, o Senhor dos exércitos. E ele está levantando os soldados, colocando no lugar certo para poder ganhar. Então, aqui é aprovado a lei do aborto. Eu postei, né, algumas coisas lá no grupo e vou estar falando, né, pelos estudos que eu li e pelo registro que tem, em todo mundo o aborto ele é um caso polêmico e é registrado 46 milhões de abortos por ano em todo o mundo. Na Suíça, é registrado 13 mil abortos por ano. Né? A ciência que ela discute, né, com quantas semanas ela deve aprovar o aborto.
considera que o bebê, né, passa a ser bebê só após 12 semanas. E antes disso, né, é aprovado o aborto. E aqui também, já tem 60 anos que é aprovada a lei do aborto na Suíça, mas antes o aprovamento era através de mães que tinham problema de saúde e não poderia gerar, não poderia ter o filho saudavelmente e com segurança. Então, a lei apoiava ela abortar. Depois, por essa lei ser aprovada dessa forma, eles perceberam que começou a aumentar o nível de aborto clandestino, né? Aquela parte que não era aprovada. Então, eles legalizaram e aumentaram o tempo até 14 semanas, de 12 a 14 semanas, dependendo da situação. Existe uma regra que, pelo médico, né, a mulher que quer abortar, ela é conscientizada de todas as dificuldades, todas as consequências que ela pode vir sofrer, né, sobre a saúde, sobre o psicológico, sobre tudo isso. E depois disso, ela ainda aqui na Suíça, né, pelo planeamento familiar que tem, aconselhada a ter a criança e dar para adoção. Esse é o conselho que eles dão. E mesmo assim, se a mãe decidir, ela é quem decide. Se ela decidir que vai abortar, automaticamente é preparado todo o dia para ela fazer o aborto, né? Nunca houve condenação por esse ato. Aqui, nunca houve. Ninguém nunca foi condenado por fazer aborto. E o que é triste é que quando eles vão discutir sobre isso, eles não discutem a existência da criança, eles discutem o tempo em que pode começar, que pode impedir que aquela criança exista, né? E isso é muito triste, porque a lei, né, ela pode ser cível, mas a lei de Deus é moral. A lei de Deus, ela é moral, ela não tem tempo de ser cumprida. A palavra de Deus em Jeremias, né? Deus falou para Jeremias: antes que você existisse, né? Eu te conheci e formei você no ventre da tua mãe. É o que está escrito em Jeremias. E isso nós não podemos mudar. Que o Senhor nos conhece antes que nós existíssemos. E a palavra de Deus ainda vai mais longe, falando que os filhos são herança do Senhor. Então, é impossível nós, né, aceitar, ou entender, ou concordar com o impedimento da existência de uma vida que nós sabemos que é o próprio Deus que está enviando para a Terra com um propósito. Porque todos nós temos um propósito. E quando essa vida é impedida de existir, a responsabilidade não fica só sobre a pessoa que abortou, fica sobre a pessoa que votou a favor, fica sobre a pessoa que ajudou, a pessoa que acompanhou. No mundo espiritual, fica tudo envolvido, né? Todos têm uma cota de responsabilidade. A palavra de Deus também fala, né? Fala com Rebeca, né? Fala sobre Rebeca, que ela sentia as crianças brigando dentro do ventre dela. E ela perguntou para o Senhor: o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo comigo? E o Senhor respondeu para ela: e dentro do seu ventre tem 2 nações. Então, uma criança, ela já vem com um propósito divino para acontecer através da vida dela, algo muito especial na Terra. E o aborto é derramamento de sangue.
E automaticamente, quando se tem um derramamento de sangue, abre o portal no mundo espiritual para muitos outros tipos de espíritos entrar, né? Aí entra o espírito da morte, que é o espírito do suicídio. A eutanásia está ligada automaticamente a isso. Ou seja, quando não consegue impedir que aquela vida exista, aprova ela tirar a vida, a existência, antes do tempo determinado pelo Criador. Então, o que acontece? Aqueles que não foram abortados, né, quer morrer antes da hora. E quer justificar como, eu estou doente, não quero suportar a doença, eu quero morrer. Né? Eu estou velha, eu vou postar um vídeo lá no grupo de uma senhorinha, que eu achei agora há pouco tempo esse vídeo, uma senhorinha de 80, quase 90 anos, 80 e tal anos, ela quer morrer, ela está lúcida, conversa, anda para todo lugar, e ela está lutando para morrer porque ela não quer correr o risco de não ter o direito de escolher morrer. É algo assim, sabe? Então eu vou postar lá no grupo depois, né? Eu estou usando agora o aparelho que está o vídeo, e depois eu vou postar no grupo. Então, as consequências vêm com o tempo, né? Pode demorar o tempo que for, mas as consequências vêm. O Senhor, eu orando, tem um mês, né? Que desde que a irmã chamou, me convidou, né? Nós oramos e o Senhor confirmou. Eu já oro, né? Já orava pela Suíça e para mim foi assim, sabe? Para mim foi um presente eu conhecer, né? Eu conhecer parte do exército que Deus está levantando para esse tempo, né? E conhecer a história, né? Conhecer, né? Amar, conhecer e orar, né? São 3 coisas básicas, certas e que nos dá alicerce para orar. E o Senhor coloca amor no coração. Eu quando cheguei não tinha intenção de ficar, mas hoje eu amo a Suíça e quero fazer com que Deus, sabe? Eu quero ser aprovada nesse exército para poder se posicionar no lugar que Deus tem para mim, para que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja de Cristo neste lugar. Eu creio e acredito que cada um de nós que Deus escolheu tem um lugar específico. Todos nós. O Senhor falou para mim há 15 dias atrás, o Senhor falou para mim assim: comece a arrumar a sua casa, porque o inferno será bombardeado. Eu falei isso com a pastora Tereza, falei para ela, e ela falou, posta no grupo. Mas eu ainda estava em oração sabe, pedindo mais coisas ainda para o Senhor, porque um soldado, para ele ser bem formado, ele tem que ter boas informações. E a melhor informação para o intercessor é do reino, né? Para saber. Então, o Senhor falou para mim, esse ano, no primeiro dia de 2021, que Ele estava levantando um exército de intercessores. Foi o Senhor quem me disse, mas eu nem imaginava, eu nem conhecia esse grupo, eu nem sabia de nada, e o Senhor falou isso para mim e me deu uma visão de um avião levantando voo para ir para Portugal, e eu estava nele, o avião não levantava o voo, o Espírito Santo colocava o avião no chão, e o piloto saía de dentro do avião, e eu falava assim, aí todo mundo começava, volta aqui, você não pode ir embora. O piloto voltava, falava no meu ouvido, eu estou indo buscar um avião de guerra. O Espírito Santo de Deus, Ramaide,
está trazendo um avião de guerra, Haramachô, e ele já tem os soldados, Hanayo. Esse exército no mundo espiritual já está preparado, já está escolhido os soldados que ele está, Hanayeire Massô. E quando foi essa semana, eu falei, pai, eu aceito, porque eu não estava aceitando, porque eu não estava, se levantou muito levante. Ramai, todo soldado começa a sentir no corpo quando tá em batalha, começa a ver os estilhaços voando. Então, quanto mais difícil fica, mais nós temos que dar glória a Deus, mais nós temos que louvar e cantar e saber que o inferno está sendo bombardeado, sabe? E o Senhor me mostrava, semana passada, 2 varões de roupa branca, bata branca, de cima até embaixo, com as mãos abertas. E na frente deles tinha um oceano, um mar, mas a água estava turbulenta e suja, e eles estavam segurando. E atrás dos 2 varões, o povo corria de um lado para o outro, corria para lá e para cá, entravam dentro de casa, saía de dentro de casa e não sabia o que fazer. E eu estava ali, estava ali como pronta, olhando, observando tudo, protagonista. De repente, eu resolvi entrar dentro de uma das casas, porque muita gente entrava naquela casa e saía. E eu fui ver o que estava acontecendo. Quando eu cheguei, um sacerdote pegou uma pilha de livros assim, folhas escritas, e eu dava para ver o escrito, mas não conseguia ler o que estava escrito, e jogou nos meus braços. Era tão grande, tão pesada, que meus braços abaixou. E eu falei, o que é isso? E o Senhor falava assim, todas as informações necessárias eu darei para os meus soldados. Então, quando eu via a irmã Érica hoje, falando do fundamento, toda a história, tudo o que aconteceu, e quando eu olhei para mim, o Senhor me trouxe aqui, sem conhecer, eu sei o que todos nós sabemos, que muita gente sabe a história da Suíça, mas eu estou falando de viver a história, de saber, de como ela explicou. Eu entendi que o Senhor, ele não está deixando brecha, ele não está deixando lugar para o inimigo entrar. Ele não está, ele está cercando, ele está cercando. E o nosso Deus, ele não precisa a gente pensar que tem que estar num lugar ali, fisicamente, não. Nosso Deus, ele é espiritual, ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você pode estar na China, você pode estar na América, você pode estar na França, você pode estar onde você estiver. Se o Senhor te levantou para fazer parte de um exército que intercede por uma nação, seja a Suíça ou seja qualquer outra, tenha certeza de uma coisa, você faz parte do exército dessa nação. No mundo espiritual você faz, porque quem nos elege é o Senhor, quem nos levanta é o Senhor. O Senhor, ele abate, exalta, dá vida, tira a vida. O homem, ele pode autorizar a lei que ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser, até o tempo determinado que o Senhor o permite. Porque quando o Senhor diz chega, quando o Senhor fala basta, basta, acabou, né? Então, a Suíça é um país que, né, é triste, infelizmente, tem as leis aprovadas erradas a respeito, né, da espiritualidade, foi mudando, né? Foi mudando e chegou nesse estágio. Mas o nosso Deus é um Deus que muda lei, muda tempo, muda as estações, muda nação. Nosso Deus muda tudo. E hoje o Senhor dava para nós intercessores, o Senhor me dava Isaías 40, do 3, eu li todo, mas eu vou ler o 3 e o 4, que fala assim, ó, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido, e o que está torcido endireitará, e o que é áspero
se aplanará. Essa é a palavra que Deus deu hoje para nós, hoje. Todos os dias ele tem dado uma palavra a respeito disso, né? Eu quis passar para os irmãos, para vocês, um pouco do que passei o estudo, né? O estudo vocês podem ir lá ler, eu vou postar o vídeo, mas eu quis me apresentar e falar que Deus está trabalhando. E foi Ele quem nos levantou para isso, para esse tempo. Não, para esse tempo, o Senhor nos levantou para esse tempo, Ele está voltando, Ele tem pressa. Quem tem pressa é Deus, é o Senhor que tem pressa. Ele tem pressa e por isso Ele está nos preparando. Só que eu quero falar algo muito importante para as irmãs. Vigiai e orai sem cessar, porque o inimigo não está feliz com o que Deus vai fazer nessa nação. Ele vai se levantar, já levantou, mas ele levanta só para cair. O problema é que o nome dele é tentador, ele não sabe fazer outra coisa, a não ser tentar, né? Mas o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pensa, do que a gente imagina, sabe? Agora, antes de eu começar a live, 5 minutos, a minha filha me mandou uma mensagem falando que, mãe, o meu primo de 22 anos morreu com infarto fulminante, meu sobrinho. Morreu hoje, antes de começar a live. Eu falei, Deus, aí eu lembrei da palavra, deixa os mortos enterrar os mortos. E vim aqui, sabe? Porque, às vezes, Deus só quer que você esteja. Sabe qual é o nosso lugar? Permanecer. Às vezes, vontade de desistir, nós temos. Todos nós temos, às vezes. Tem dia que a gente fala, hoje eu não aguento, hoje não dá, né? Tem dia que a gente fala, tá com toda força, hoje não. Mas, mas o nosso Deus, sabe? Ele mesmo fala, diga ao fraco que eu estou forte. Então, quando nós nos encontrarmos fracos, nós precisamos lembrar que nós somos fracos, sim. Forte é o que está em nós. Maior é o que está em nós. E que nós podemos vencer. E nós vamos vencer. O Senhor está nos preparando para poder fazer parte daqueles que reinará juntamente com Ele. Por isso Ele nos chama de sacerdócio santo. E nós somos sacerdócio santo do Senhor. Que essa autoridade que eu sinto sobre a minha vida nesse lugar, desça sobre a vida de todos vocês. Que todos vocês venham sentir, sabe? Que a irmã Érica venha ser ungida com a autoridade divina para ela, no lugar que ela está, com o conhecimento que ela tem, exercer aquilo que o Senhor direcionar a vida dela. Que cada uma de nós, as irmãs de Geneve, as irmãs de Zurique, todas nós que estamos reunidas, as irmãs do Brasil, as irmãs de todos os lugares desse grupo que eu não conheço, mas olha, quer saber? Eu amo vocês, só de saber que vocês estão no mesmo exército que eu, é como, sabe, o nosso Deus, ele trabalha assim, ele põe o amor e a gente nem sabe por que ama e nem quando começou a amar. A gente simplesmente ama, porque o amor mora em nós. Jesus, Deus, ele é amor, ele não tem amor, quem tem amor é nós, ele é amor. Então, sabe, que nós possamos usar o amor do Senhor para poder vencer todas as coisas, todas as dificuldades, né? E eu acredito, e peço que essa questão do aborto, essa questão da eutanásia, né, que é um derramamento de sangue muito grave, no mundo espiritual, é muito alianças, né? Que é o derramamento de sangue e o matrimônio. São duas alianças que têm princípios celestiais. O matrimônio também está corrompido, né? Se casa do mesmo sexo, se casa homem com homem, mulher com mulher. Os divórcios têm aumentado, a liberdade sexual tem aumentado, a promiscuidade tem invadido as nações. E nós precisamos
né, lutar, orar contra o pecado, né, contra o pecado e pedir a salvação do pecador. Porque só quando nós recebemos Jesus e temos Jesus na nossa vida é que a gente encontra força para não pecar. Quem não tem Jesus não tem força para não pecar. Porque nós viemos do pecado e somos pecadores. Então, nós só temos força para não pecar se estivermos em Cristo. Porque o próprio Jesus fala, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quem não está em Jesus, não está na vida. E quem não está na vida, está morto. E a morte é o pecado. Não é deixar de existir na terra. A morte é o pecado. Então, eles estão desnutridos, estão sem alimento. Que o Senhor levante verdadeiros pregadores da palavra, que pregue a verdade, né? Que a espada de 2 gumes saia da boca dos pregadores e entre diretamente no coração, na alma deles, e porque a palavra de Deus ela é a única mesmo que pode discernir, né, a junta da medula, a alma do espírito, ela é a única que pode discernir o coração do homem. Então, é a palavra de Deus. Então, que o Senhor prepare-nos e levante mais, né, pessoas que falem, não só falem, vivam a palavra. Que quando a gente não conseguir falar, a gente entra assim e eles olham assim. Tem hora que eu penso assim, nossa, gente, eles acreditam em ET e se assustam comigo, porque às vezes eu entro no lugar e eles olham assim, aí eu falo assim, nossa, você deve ser mesmo muito diferente. Eu não sou, eu sou normal, mas o que está neles vê o que está em mim e vê que não é igual. Então, muitas vezes a gente pensa assim, nossa, esse povo está olhando estranho para mim, não está nada. O que está neles está reconhecendo o que está em você, sabe? Porque agora chegou o tempo do Senhor começar a separar os que servem verdadeiramente dos que não servem. Porque ele precisa de soldados valorosos que querem andar na verdade. E ele nos escolheu. Amém? Então, que o Senhor possa, a minha oração é para que o Senhor levante homens de Deus e coloque como presidente, né? Como juiz, como promotores, como pessoas autorizadas a criar lei, levante homens de Deus, e levante homens e coloca pessoas no lugar aonde possa reivindicar a lei moral do Senhor sobre a nação. E a minha oração é para que nós que já estamos envolvidas, né? Porque a intercessão é os bastidores da vitória. Um país, ele ganha, ele cresce, ele prospera, ele é salvo através da intercessão, né? Quando eu fui levantada na época como intercessora local da igreja, né, onde eu congregava, eu era líder de um grupo de mulheres e Deus revelou para o pastor e para minha ex-líder que era para me levantar como intercessora. Quando ele me levantou, eu não sabia. Eu sou filha de dirigente de círculo de oração. A minha mãe era círculo de oração, ela orava e as irmãs iam lá em casa, orava, então eu fui criada nesse negócio todo, via, não conhecia a intercessão. Era círculo de oração. Então, quando eu falei assim, mas eu vou fazer o quê? Eu não sei interceder, né? Eu não tinha recebido estudo, nem estrutura para... E um dia eu orava na minha casa. Na minha casa eu orava e falava, Senhor, me ensina a interceder, como é que o Senhor revela e manda o pastor me colocar como intercessor se eu não sei interceder, né? Porque eu não sabia, né? Olha, Deus te usou de um evangelista que foi na minha igreja, em cima do altar e falou assim, irmã Osiana, Deus manda te dizer, ele vai te ensinar a orar por casas, bairros, países e nações. Eu caí,
caí. Porque só Deus sabia que eu pedia para ele me ensinar a orar, interceder. Porque eu não sabia. Eu sabia e não sabia que sabia, na verdade, né? Então, muitas vezes, Deus, ele enruste dentro da gente o propósito dele para a gente fazer e a gente já está fazendo e nem sabe, às vezes, que está fazendo. E, às vezes, Deus nem permite a gente saber. Por quê? Porque, às vezes, a gente nem tem experiência fazendo aquilo e se cunha, por exemplo, eu não conhecia o mundo espiritual ainda. Há 10 anos atrás, eu ainda não conhecia o mundo espiritual. Então, se eu soubesse o que sei hoje, se eu ficasse sabendo, né? Talvez eu não ia querer, eu não queria que ser. Teria falado não, porque o Senhor, ele não trabalha contra a nossa vontade. Ele quer que nós aceitemos aquilo que ele nos oferece para nos capacitar, né? Então, foi assim. E eu hoje estou contando isso, que isso para mim é um testemunho, né? Hoje eu estou aqui, eu orei pela minha igreja, orei pela cidade onde morava, depois o Senhor me trouxe para o Valé, eu moro entre 2 cidades, comecei a orar por 2 cidades, consagrei 2 cidades, e agora o Senhor me colocou para orar pela nação da Suíça. Eu orava pela nação de Portugal, agora eu oro pela nação da Suíça. Então, é Deus, né? É Deus. É fácil? Não, não é fácil. Nunca foi fácil. Mas é uma honra saber o lado que nós estamos, porque o Senhor está chegando para julgar o mundo. O Senhor está chegando para julgar cada país. E muitos têm medo de ler Apocalipse, né? Mas eu costumo dizer assim, olha, depende do lado que você está, você deve ter medo do Apocalipse. Se você estiver do lado de Deus, do lado que vai ganhar, que é o... Você não tem que ter medo nenhum. Você tem que ser feliz, né? Então, nós estamos aqui, sabemos que o nosso Deus vai ganhar essa cidade, esse país da Suíça. Então, eu sinto a alegria da vitória no meu coração. Eu sinto que Deus está fazendo. E eu louvo e engrandeço o nome do Senhor. E que esse derramamento de sangue que tem corrompido, porque isso leva a todas as outras coisas. Isso leva à prostituição, isso leva à droga, isso leva ao homossexualismo, isso é o portal. O derramamento de sangue é o portal. Então, nós podemos apoiar em oração o grupo que tem se levantado para fazer a marcha anti-aborto, todos os anos, uma vez por ano, né? Em Zurique, que eles vão fazer a marcha. Acho que esse ano está marcado para o mês de agosto ou setembro, não sei, vou confirmar lá no estudo, está marcado já para fazer. Para o dia 21 de setembro, está marcado. 21 de setembro já está marcado, e nós intercessores precisamos, né, os que podem participar e os que não podem participar têm que levantar, né, porque eles mandam para lá petições com baixa assinada, né, pedindo isso, contra, né, é contra o aborto. Então, nós temos que estar a favor daquilo que é certo, né, e contra aquilo que é errado. Independente de quem começou a fazer, de quem está fazendo, nós temos que estar do lado certo. Então, eu sinto no meu coração que nós devemos, como intercessores, apoiar esses irmãos em oração, né, para que alcance a lei, alcance tudo aquilo que é necessário para o Senhor começar a trabalhar nessa parte. Amém? Amém. Orem também pela minha família, né? Meu sobrinho, com 22 anos, teve um infarto, ainda não sei o que aconteceu, eu só vou saber quando eu acabar, né? Quando eu sair daqui. Mas, pronto, já não está entre nós, né? Mas pela mãe, perder um filho de 22 anos não deve ser fácil, né? Eu peço oração já por né? Por essa situação. E agradeço a pastora Tereza por ter confiado a mim essa parte, né? Espero ter ajudado, ter participado, né, naquilo que precisava, tá bom? E o que faltar sobre o estudo, a gente posta no grupo. Amém. Deus abençoe todas vocês. Tá? Obrigada, pastora Ziânia. Agora nós temos ainda a irmã Gudrun, que a gente falou com respeito a amor,
E eu queria deixar aqui um versículo, né, que nós tínhamos o pastor Johnny, para ele, que ele é pastor, ele atua como pastor, tem uma igreja aí, mas aconteceu um imprevisto, ele teve que atender uma ovelha, um caso grave. Eu queria deixar um versículo aqui, porque nós fizemos uma reunião há 15 dias atrás, se não me engano, e ele falou muito com respeito à dificuldade dos suíços, mesmo suíços, de receber o evangelho e da dificuldade de consolidar pessoas. Tanto a dificuldade das pessoas receberem, quanto mão de obra, para que possa louvar, para que possa evangelizar, para que possa testemunhar, para que possa pastorear. Então, eu queria deixar o versículo aqui de Mateus 9:38, que diz assim: por isso orai ao Senhor da seara, e pedi que ele mande mais trabalhadores para a sua colheita, porque ele vê essa dificuldade como pastor, tanto da mão de obra para poder proclamar o evangelho, para poder testemunhar, e a dificuldade também do outro lado de receber a palavra, de consolidar pessoas, a questão do discipulado, né? Então, que nós possamos orar nesse sentido. E agora eu queria deixar a oportunidade com a irmã Gudrun, que ela é ativa na obra, né? Ela trabalha com crianças e ela vai falar para a gente um pouquinho aí do que ela faz na Suíça. Ela está na sala? Acho que ela... Eu acho que Acho que ela saiu, acho que ela saiu. Ou ela não conseguiu entrar, caiu várias vezes e acho que ela não conseguiu mais se conectar. Ai, que pena. Pena, né? Porque ela trabalha diretamente com as crianças, mesmo suíça mesmo, ela dá aula na escola dominical, em alemão, ela é muito ativa, também ela tinha um testemunho para falar com respeito, porque ela trabalhou como enfermeira há muitos anos, e de uma situação, né, que alguns pacientes da clínica que ela trabalhava optaram pela eutanásia, e o médico ia dar permissão, e ela se posicionou ali, ela falou assim, não, aqui dentro ninguém vai optar pela eutanásia. Eu sou enfermeira, vou cuidar de vocês muito bem até o último dia. Eram 3 pacientes. E um paciente, ela cuidou até a morte, morreu ali de forma natural. E os outros 2 pacientes que estavam desenganados, que diziam que queriam morrer, nem chegaram a morrer. Ficaram bons e foram viver suas vidas. Então, ela ia falar um pouquinho com respeito a essa questão do posicionamento, né? Como é importante a gente, como cristão, se posicionar, saber a hora certa de se posicionar. E se ela tivesse se calado, seriam 3 vidas que teriam se perdido, né? A gente vê, ela é muito meiga, a gente fala que ela exala amor, né? Mas então, naquele momento, quando ela testemunhou para mim, ela falou assim, não, eu me posicionei, aqui dentro ninguém vai optar por eutanásia. Então, deixa aqui o testemunho dela, acredito que foi a questão da conexão, que ela não conseguiu entrar, e... Então, é isso, amados. Agora a Lu vai para a questão das perguntas, né? É isso, Lu? Sim. Eu vou parar de gravar aqui. Muito obrigada por todas. Pastora Osiana também, todas. Uau, que mover lindo do Espírito. Eu louvo a Deus por cada palavra mesmo, sabe? Pela vida de vocês. E agora eu vou, então, tirar aqui da gravação e para nós continuarmos, entrarmos em perguntas e respostas, nosso momento de clamor. Deus abençoe a todos vocês que assistirão esse vídeo. Shalom, ore pela Suíça.